Princípio da eficiência. Primeira informação importante relativa a esse princípio, tá, pessoal? O princípio da eficiência ele foi inserido de maneira expressa na Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional 19 de 1998, né? Que foi a emenda que ficou conhecida como a Emenda da Reforma Administrativa. Né? Foi uma emenda que promoveu uma série de alterações na estrutura da administração pública, uma série de alterações relativas ao regime de servidores, empregados públicos, etc. Vejam, embora o princípio da eficiência tenha sido inserido expressamente na Constituição com essa denominação a partir da Emenda Constitucional 19 de 98, né, antes dessa emenda a gente poderia afirmar que o princípio era implícito na Constituição. Tá? A gente tinha, por exemplo, temos outros artigos da Constituição, como é o caso do artigo 70, 71, que dispõe sobre o controle exercido pelos tribunais de contas sobre os atos da administração pública. Então, lá nesses artigos, a gente já podia encontrar afirmações no seguinte sentido, né? Compete aos tribunais de contas avaliar os atos da administração pública quanto à eficácia, quanto à economicidade, correto? Então, perceba, embora não se falasse expressamente, não estivesse lá no artigo 37 mencionado eficiência como princípio da administração pública, já havia a determinação de que a atividade da administração pública fosse eficaz, fosse econômica e que isso deveria ser objeto de controle, então, pelos tribunais de contas. Tá? Qual foi o objetivo aqui do legislador, tá? Ao reformar a Constituição e inserir de modo expresso o princípio da eficiência? Vejam, pessoal, para a gente entender aqui qual foi o objetivo do legislador e para a gente entender também o conceito do princípio da eficiência, eu preciso conversar com vocês, ainda de uma maneira bem breve, tá? E sucinta, a gente não vai aprofundar isso, né? Mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre os chamados modelos de administração pública, tá? Historicamente, os autores, os estudiosos da administração pública costumam apontar 3 modelos de administração pública, né? 3 grandes paradigmas através dos quais o Estado organizava a prestação das suas atividades. Quais seriam esses modelos, né? O modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo gerencial. A sequência é essa, né? Aqui ficou fora da sequência, mas a sequência evolutiva é patrimonialista, burocrático e gerencial. O que seria o modelo de administração pública patrimonialista? É o modelo vigente no período lá do Estado absolutista, correto? E vejam, como o próprio nome indica, né? Modelo patrimonialista. É um modelo de administração pública que ele vai se caracterizar, que ele tem como traço marcante a ausência de uma distinção clara entre a esfera pública e a esfera privada, correto? Então, basicamente, o patrimônio privado dos governantes, do soberano, da nobreza, do clero, se confundia com o patrimônio público. Veja, basta a gente pensar no seguinte exemplo, né? Acho que isso fica bem claro quando a gente pensa na seguinte situação. Hoje, quando nós elegemos um presidente da República, quando nós elegemos um governador do Estado, ele vai ter lá o direito, né, a uma residência oficial. Então, a gente tem ali em Florianópolis a Casa da Agronômica. Vejam, a Casa da Agronômica é um bem público. Tá? Ela pertence ao Estado de Santa Catarina. Então, quem estiver exercendo o mandato de governador, durante o seu mandato, poderá residir na Casa da Agronômica. Terminou o mandato, meu amigo? Se você não for reeleito, né, faz as malas e tchau. Tchau, acabou a residência oficial. Acabou o veículo oficial, correto? Não era assim no Estado absolutista, né? Quando a gente pensava naqueles palácios suntuosos, onde eram realizados aqueles bailes da realeza, naquelas carruagens pomposas, vejam, aquilo efetivamente pertencia àquele pessoal da nobreza, correto? Então, vejam, os recursos públicos, os recursos que eram arrecadados, né, por meio da cobrança dos impostos junto à sociedade, ele
era utilizado para que os próprios soberanos, né, construíssem e residissem em palácios suntuosos, né, tivessem casas de repouso, casas de campo, percebe? Não havia uma distinção clara, ó, isso aqui é o patrimônio público, é diferente do patrimônio privado do governante. Não havia isso, né? Então, o traço fundamental desse modelo patrimonialista é essa confusão entre público e privado, a prática constante do nepotismo, né? Não havia aqui uma seleção impessoal objetiva para selecionar os servidores estatais, correto? Não, as indicações eram, né, políticas, se praticava abertamente o nepotismo, indicavam-se, só me lembro que a gente conversou quando falou lá da Revolução Francesa, né? Quem eram os membros da magistratura na França? Eram os membros da nobreza. Então, se você não tinha sangue nobre, você jamais poderia se tornar um magistrado, você não poderia se tornar um servidor do Estado. Isso a Revolução Francesa buscou acabar. Lembra que a gente viu lá o trechinho da Constituição Francesa, né? Ela buscou garantir o acesso de todos os cidadãos aos cargos públicos. Mas, enquanto foi vigente o modelo patrimonialista, não havia essa distinção, né? Então, a vontade do soberano era a lei e ele escolhia, né? Determinava quem seriam ali os servidores públicos, de que maneira seriam aplicados os recursos públicos, e isso acabava se confundindo com o seu próprio patrimônio, tá? Pessoal, não vou dizer aqui superado, porque a gente ainda hoje se depara com práticas patrimonialistas, tá? Mas como forma de buscar superar, né, e mitigar aí os efeitos perversos desse modelo patrimonialista, tivemos aqui uma pequena mudança no cenário. Eu tive um problema ao salvar esse slide da primeira vez que foi feita a gravação, então estou gravando novamente, tá? Bom, pessoal, então prosseguindo, como contraponto ao modelo patrimonialista de administração pública, se desenvolveu o chamado modelo burocrático de administração pública, que é um modelo que vai surgir a partir do advento do Estado liberal e que vai se consolidar durante o Estado social, ou seja, vai ser um modelo que será predominante durante uma parte aí, final do século XIX e durante boa parte do século XX, correto? Percebam, né, o que caracteriza o modelo burocrático e em que medida ele se diferencia do modelo patrimonialista de administração pública. O modelo burocrático tem como traço fundamental a busca de profissionalização da gestão pública, né, e estabelecer uma rígida separação entre a esfera pública e a esfera privada. Ou seja, enquanto no modelo patrimonialista havia uma confusão entre a esfera pública e a esfera privada, entre o patrimônio público e o patrimônio dos governantes, o modelo burocrático ele vai buscar distinguir claramente, né, o que é a atuação dos governantes e dos agentes públicos de um modo geral no exercício da função pública e a sua atuação enquanto particulares, correto? E de que maneira, né, o modelo burocrático buscará então estabelecer essa rígida distinção entre a esfera pública e a esfera privada? De que maneira o modelo burocrático busca evitar que o gestor público, na sua atuação, seja motivado pelos seus interesses privados? Vejam, a ideia básica do modelo burocrático, a ideia básica da burocracia é a definição de regras, de procedimentos como condição de legitimidade da atuação administrativa. Ou seja, de acordo com o modelo burocrático, para que uma decisão da administração pública seja considerada válida, seja considerada legítima, é imprescindível, tá? É fundamental que essa decisão, que esse ato praticado por um agente público tenha observado um procedimento pré-determinado em uma regra objetiva, em uma regra impessoal. Tá? Por isso nós vamos afirmar então
que o modelo burocrático ele pode ser resumido, né, na seguinte expressão: legitimação pelo procedimento. O que confere legitimidade a uma atuação administrativa, a uma decisão da administração pública, é se o agente público, o gestor público observou o procedimento fixado pela lei para praticar esse ato, para tomar essa decisão. Então percebam, pessoal, nós podemos apontar aqui dois institutos que são decorrência direta do modelo burocrático, que são os institutos da licitação e do concurso público. Percebam, tanto a licitação quanto o concurso público são procedimentos. Tá? Tanto a licitação quanto o concurso público correspondem a uma série de atos administrativos que devem ser praticados antes da tomada de uma decisão pela administração pública. Concordam comigo? Então vejam, a licitação corresponde a uma série de atos que devem ser praticados antes da aquisição de um bem ou da contratação de um serviço. A realização de um concurso público corresponde a uma série de atos que devem ser praticados desde a publicação do edital, passando pelas provas, pelos recursos, até a nomeação dos candidatos aprovados. O que vai garantir legitimidade? O que vai garantir que a nomeação de um candidato para exercer uma função pública é legítima? Se foi observado o procedimento. O que vai garantir, de acordo com o modelo burocrático, se a aquisição de um bem, se a contratação de um serviço é legítima? Se foi observado o procedimento licitatório previsto na Lei 8.666 de 1993. Percebem? Então, ao estabelecer uma série de procedimentos, de regras impessoais, objetivas, que devem ser observadas pelos agentes públicos na sua atuação, o que o modelo burocrático busca fazer é justamente inibir, né, impedir que o gestor público, que o administrador público consiga fazer prevalecer os seus interesses pessoais. Na gestão pública, não. Ele só pode tomar decisões se ele observar os procedimentos previamente fixados na lei. É isso que confere legitimidade à sua atuação, correto? Então vejam, esse modelo ele se desenvolve a partir do advento do Estado liberal e vai se consolidar durante o Estado social, o Estado de bem-estar social, que predominou no Ocidente, principalmente na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, correto? Porém, ali em meados dos anos 70, né, a partir da década de 70, esse chamado Estado de bem-estar social, que como vocês tiveram oportunidade de estudar lá na disciplina de ciência política, direito constitucional, esse estado de bem-estar social, que basicamente era um estado que deveria prover aos seus cidadãos uma série de direitos, como saúde, educação, previdência social, assistência social, correto? Esse estado de bem-estar social, ele vai atravessar uma crise decorrente de diversos fatores, tá? O estado de bem-estar social ele vai passar por uma crise fiscal, né? Ou seja, diante dessa série de obrigações assumidas pelo Estado, em um determinado momento, o governo não é mais capaz de oferecer serviços públicos de qualidade, né? Por quê? Porque ali, durante a década de 70, nós tivemos alguns eventos, como crises internacionais, crises do petróleo, que impactaram significativamente o crescimento das economias centrais do sistema capitalista. Né? E como consequência disso, né, vejam, se o Estado tem uma boa arrecadação, ele consegue ter recursos para garantir todos aqueles direitos previstos numa Constituição, saúde, educação, previdência. Agora, se ele passa por uma situação fiscal delicada, isso se torna mais difícil. Né? Então, a partir da década de 70, esse estado de bem-estar social ele começa a ser questionado, ele começa a ser colocado em xeque, né? E o que passa a se afirmar, então? Olha, o estado de bem-estar social ele não consegue mais responder de uma maneira eficiente aos anseios da coletividade, aos anseios da sociedade. As constituições garantem direitos, inúmeros direitos, mas o Estado não dá conta
de garantir satisfatoriamente todos esses direitos. Se começa a discutir, então, um novo modelo de administração pública, que é o modelo gerencial. Tá? E o que caracteriza esse modelo gerencial de administração pública? Vejam, para o modelo gerencial de administração pública, não basta a observância dos procedimentos, das formalidades. É necessário verificar, avaliar os resultados da atuação administrativa. Então, enquanto para o modelo burocrático, uma decisão, um ato da administração pública é legítimo, é válido se ele observou um determinado procedimento, para o modelo gerencial, isso não é suficiente. Claro, é importante observar procedimentos, é importante seguir o que determina a legalidade, porém, mais do que isso, é necessário avaliar os resultados da atuação administrativa e em que medida esses resultados geraram benefícios concretos para a sociedade. Pessoal, eu quero que vocês entendam que é nesse contexto de modelo gerencial de administração pública que começa então a se falar em princípio da eficiência administrativa, correto? Vejam, então quando nós falamos de princípio da eficiência, basicamente, o que significa dizer que a atuação da administração pública deve observar o princípio da eficiência? Ora, que para a atuação da administração pública ser válida, não é apenas suficiente que ela tenha observado os procedimentos descritos na lei. Isso é suficiente para o modelo burocrático, correto? Para a atuação da administração pública ser válida, para ela atender o princípio da eficiência, é necessário que os resultados alcançados por essa atuação resultem em benefícios concretos para a sociedade, né? Então, a partir do modelo gerencial e a partir do princípio da eficiência, passa-se a avaliar os resultados da atuação administrativa e não apenas os procedimentos adotados pelos gestores públicos. Para vocês aqui mais algumas informações, né? Então, no sentido de que o princípio da eficiência está vinculado ao modelo gerencial da administração pública. O princípio da impessoalidade, que a gente estudou na aula anterior, está relacionado ao modelo burocrático. Né? Por quê? Porque em decorrência do princípio da impessoalidade, né, a administração pública tem que agir de modo impessoal, de modo objetivo, e para agir assim ela tem que seguir apenas o procedimento. Tá? Agora, quando a gente fala de princípio da eficiência, é modelo gerencial. E de acordo com esse postulado da eficiência, tá, não é mais suficiente que a atividade administrativa seja exercida com observância aos requisitos fixados na lei. Ela deve refletir em melhorias concretas para a sociedade e a administração pública não deve se limitar a avaliar se os procedimentos previstos na lei foram observados. Deve também avaliar se os resultados da ação adotada contribuíram para a consecução dos interesses coletivos, correto? Ele está rodando aqui, eu não consigo passar o slide, mas já vou adiantando para vocês aqui o que a gente vai tratar no próximo slide, tá? Que são alterações que foram realizadas no texto constitucional, também pela Emenda Constitucional 19 de 1998, e que visaram justamente... Agora sim, pessoal, consegui aqui retornar, tá? Consegui dar sequência aos slides, tá? Vinha dizendo para vocês, então, que nós tivemos algumas alterações no texto constitucional, também resultantes da Emenda 19 de 1998, e que visaram justamente criar mecanismos, criar instrumentos para que a atuação da administração pública e de seus servidores fossem mais eficientes, tá? Fosse mais eficiente. Eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos. Tá? Então vejam, lá no artigo 41 da Constituição, a partir da Emenda Constitucional 19 de 98, o parágrafo 4º passou a prever a seguinte condição. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Vejam, antes de 98, um servidor público prestava concurso público e, decorrido o período
de 3 anos, ele automaticamente se tornava estável. Então, se a gente for pensar em termos de eficiência, olha, mas esse servidor não foi avaliado, ele não demonstrou se ele atuou de modo eficiente para fazer jus à estabilidade. Então, a partir da emenda 19 de 98, colocou-se essa condição. Para adquirir estabilidade, é obrigatória a avaliação por uma comissão especial de desempenho. O objetivo disso é fazer com que a atuação do servidor seja mais eficiente. E também, a mesma emenda constitucional, ela acrescentou, no artigo 41, uma outra hipótese de perda do cargo público do servidor estável. Vejam, antes de 1998, um servidor público prestava um concurso público, decorridos 3 anos ele se tornava estável. E uma vez estável, ele só poderia perder o cargo em virtude de uma sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe fosse assegurada ampla defesa. Ou seja, ele só poderia perder o cargo, o servidor estável, se ele cometesse uma infração disciplinar ou um crime, um crime funcional, e isso resultasse em uma sentença judicial transitada em julgado ou em um processo administrativo disciplinar. Com a emenda 19 de 98, estabeleceu-se uma terceira hipótese, que é a possibilidade do servidor estável ser submetido a avaliações periódicas de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Ou seja, mesmo após adquirir a estabilidade, a ideia é que o servidor estável continue se submetendo a avaliações periódicas de desempenho e, se ele tiver um desempenho considerado insuficiente, poderá ser instaurado um procedimento que resulte na perda do seu cargo. Lógico que, desde que seja assegurada a ampla defesa, É o que se discute bastante hoje. A gente vê muitas discussões no sentido de se flexibilizar a estabilidade dos servidores, Mas a própria Constituição, desde 98, ela já prevê mecanismos para você exonerar do serviço público aquele servidor público que não desempenhe suas atribuições de modo eficiente, correto? Agora, lógico que isso depende de regulamentação para que seja efetivamente implementado pelos órgãos e entidades públicos, Pessoal, para a gente terminar, trouxe para vocês aqui uma decisão do Tribunal de Contas da União, que eu acho que é uma decisão interessante para a gente analisar a incidência, do princípio da eficiência na administração pública. Vejam, qual era o pano de fundo aqui dessa decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União? Vejam, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, firmou um convênio com o município de Curral Novo do Piauí. E através desse convênio, a FUNASA transferiu recursos públicos federais a esse município para que fosse promovido, então, para que fosse construído nesse município, um sistema de tratamento e abastecimento de água. Vejam, se a gente fica num modelo burocrático de administração pública, essa é a diferença que eu quero que vocês entendam que é fundamental. Se a gente fica num modelo burocrático de administração pública, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar, o município recebeu o recurso? Recebeu. Fez licitação? Fez a licitação. Teve alguma fraude? Teve algum direcionamento? Não. A licitação correu perfeitamente. Teve várias empresas disputando. A que apresentou a melhor proposta foi declarada vencedora. O procedimento foi seguido. Para o modelo burocrático, pessoal, está tudo bem. Está tudo certo. Para o modelo gerencial, para o modelo que leva em conta a eficiência, isso não é suficiente. É necessário avaliar se os objetivos estabelecidos naquele convênio foram atingidos. E o que acontece? Vejam só, o Tribunal de Contas da União, os técnicos do Tribunal de Contas da União fizeram uma auditoria em loco nesse município, justamente para avaliar isso, se os objetivos desse convênio foram atingidos. Qual é o objetivo? Um dos objetivos de se construir um sistema de abastecimento de água? Ora, é fornecer água potável para a população, correto? E o que os técnicos do Tribunal de Contas constataram in loco? Vejam ali o item 3 da decisão, onde está grifado. Restou patente que o não atingimento de um dos objetivos do convênio
dado que a água distribuída por meio do sistema de abastecimento não se mostrou própria ao consumo por conter alto teor de sal. De fato, em que pese a execução da obra, restou inequívoco que um dos principais objetivos do convênio não foi cumprido, visto que a água disponibilizada não se prestou ao consumo da população. Restaria aferir, em exame mais minucioso, em que proporção estaria comprometida a finalidade do convênio, visto que a água era utilizada para outras finalidades básicas, para lavar roupas, por exemplo, né? Para consumo de animais, talvez. Percebem, pessoal? Isso é fazer uma análise pautada no princípio da eficiência, né? Não questionar apenas, recebeu o recurso? Recebeu. Fez licitação? Fez. Construiu a obra? Construiu. Tá, e daí? Os resultados foram atingidos? As metas foram atingidas? Foram. Então a atuação da administração pública foi eficiente. Não foram. Então a sua atuação foi ineficiente. E isso pode resultar em sanção para o gestor público, como foi o caso aqui, né? Claro que não foi apenas isso, mas esse foi um dos fatores que contribuíram para que as contas desse gestor público fossem consideradas irregulares e lhe fosse imputado débito e aplicado multa, tá? Pessoal, para a gente terminar, só duas observações aqui, ó. O princípio da eficiência não pode significar que a administração pública deixe de lado a observância da lei a pretexto de ser mais eficiente, tá? Isso deve ficar bem claro. Não, então, para atingir um melhor resultado, a gente vai deixar de lado determinadas exigências da legislação. Não. A administração pública ela deve ser eficiente nos termos do que estabelece a legislação. Não há essa hierarquia, né? Vocês sabem disso, não há hierarquia entre princípios. Então, a pretexto de ser mais eficiente, a administração pública não pode deixar de observar o que determina a lei. Segundo lugar, a eficiência da administração pública não se confunde com a eficiência do particular. Tá? A eficiência do particular ela é medida pela aferição de lucro. Uma empresa teve ali uma atuação eficiente se em um determinado período ela conseguiu aferir lucro, né, para os seus diretores, para os seus acionistas. A eficiência da administração pública ela não se confunde com a obtenção de lucro, correto? A eficiência na administração pública ela se confunde com a melhor utilização dos recursos públicos por uma melhor relação de custo-benefício, mas que garanta o atingimento do interesse público, tá? Não é a consecução de lucros, não é um resultado meramente financeiro que determina ou não se foi atendido o princípio da eficiência, tá? Mas sim se os resultados, né, de determinado convênio, de determinado contrato foram favoráveis ao atendimento do interesse público, correto? Pessoal, era isso que eu tinha para abordar com você sobre o princípio da publicidade e eficiência. A gente encerra então os princípios constitucionais da administração pública e aí na próxima aula eu vou conversar com você sobre os princípios infraconstitucionais da administração pública. Tá? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que todos estejam bem, estejam se adaptando a essa nova forma de estudos e permaneço sempre à disposição de vocês para eventuais dúvidas através do meu e-mail e através das ferramentas que nós temos disponíveis lá no espaço virtual de aprendizagem, tá? Um abraço para vocês e boa semana a todos.